A Marli é a mãe de um jovem de torcida, não é verdade, que passou por uma determinada situação. E ela é contra essa questão justamente das torcidas. Muito obrigada por ter vindo, viu, querida? E também tenho o prazer de receber esse nosso querido convidado, Rubens Aprobrato Machado, que está aqui, que ele é membro do Conselho do Esporte Clube Corinthians e presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Muito obrigada. E aqui, nação corintiana, estamos todos recebendo, com muito prazer, da torcida palmeirense. Tchan, 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 tchan. Você viu? Aqui não tem briga. Aqui é tudo de bom. Paulo Tadeu Lopes, que é conselheiro e fundador da torcida organizada Acadêmicos da Savoia. Palmeiras, muito obrigada por ter vindo. Para aqui temos, o Brasil está recebendo Lúcio Fagundes, o presidente da torcida organizada Coringão Choque. Democracia! Eu sou corintiana, mas vamos receber a todos com a mesma energia! Também tenho o prazer de receber André da Silva Azevedo, presidente da Dragões da Real do São Paulo. A gente vai falar a respeito dessa questão. Primeiro, eu queria saber do nobre deputado Fernando Capês, que tem feito aí um trabalho maravilhoso, e queria que falasse a respeito dessa sua posição, do porquê você é contra as torcidas organizadas. Olha, Suzy, eu sou contra as torcidas organizadas violentas, aquelas que praticam crime, que atemorizam o torcedor. A torcida que sabe se comportar, que é organizada, é diferente. Agora, você tem que sopesar dois valores. Sim. A gente tem que falar... De um lado, você vê a festa. A alegria, as bandeiras, toda aquela empolgação. E do outro, você vê eventuais ameaças que essas torcidas podem trazer. E é isso que nós temos que analisar. Acho que o debate vai em torno disso. Muito bem. Se uma coisa compensa a outra. Muito bem. Temos também a Marli. Marli, você é mãe de um torcedor do Corinthians, né? Ele participava de uma torcida organizada? Não, ele só acompanha futebol, só. Só acompanha? E o que aconteceu com ele que você falou, não quero mais que o meu filho participe de torcida nenhuma? Ele estava indo pro estádio, assistir o jogo. Aí, quando ele chegou na estação, foi recebido a fogos e tiro. Fogos e tiros? Na estação do trem ou na estação rodoviária? Não, do trem? do trem. E aí, o que aconteceu? Aí, passou uma noite na cadeia. Na cadeia? Dos outros, né? E eu sempre pedi pra ele não ir. E o meu querido Rubens, por que você é contrário? Queria que você dissesse da sua posição, porque você é corintiano também, tem toda essa questão, mas você não participa de torcida nenhuma e é contra? Bom, vamos fazer uma ressalva. Eu faço parte de uma torcida. Sim. Eu ganhei um título da Gaviões da Fiel, sou, portanto, membro da Gaviões da Fiel, mas a minha posição tem sido muito clara. Para mim, o futebol, sim, foi o que você disse, ele, vou usar um termo que talvez muita gente não compreenda, mas que é uma definição. O futebol é o elemento hegemônico da cidadania brasileira. Bom. O Brasil hoje... Verdade. Cada país tem uma característica. Um é a religião, outro é a guerra, outro é isso. O Brasil, se você corre o mundo inteiro, quando você fala que é brasileiro, já fala que é futebol. É verdade. Já pergunta para os jogadores de futebol. Portanto, é algo muito mais sério do que mera atividade lúdica. Ela é o Brasil. E por isso tem que ser feito com muito respeito, com muita dignidade e com muita torcida. Sim. Agora, a torcida tem que saber se comportar. Isso não significa que não tem que ter rivalidade. O grande momento do futebol é a rivalidade. Agora, o que não pode é transformar isso num ambiente em que você coloca um mundo de gente com o mesmo fardamento, fica aquilo uma coletividade anônima e aproveita gente que nesse anonimato para praticar delitos. Ok. Fala, Felipe. Eu quero fazer uma pergunta para o Fernando Capês. Fernando, boa noite. Boa noite. Por que você acredita que há essa rivalidade além do futebol pelas torcidas? Vai além do futebol. Eu acho que é um problema, em primeiro lugar, social. Não é como a violência que tem, por exemplo, na Europa, que tem um fundo racial, nacionalista. Aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, é a juventude que muitas vezes está aí deslocada,
não está inserida socialmente, está sem projetos construtivos, sem oportunidade de trabalho, e ela começa a procurar nessas torcidas, nessas associações, uma válvula de escape. E vocês estão de acordo com o que o deputado diz, não? Depende. A gente pode pegar praticamente todos os segmentos que não seja torcida, tem também violência. A gente vinha conversando isso do lado de fora. Tem até um caso que a Dragões sofreu com o Newton César em 2008, que foi uma violência ao contrário, muito não se diz. A gente não vê um debate ao contrário. Quando um policial foi dar uma coronhada nele, ele já rendido, acabou acertando ele e ele morreu. E para falar sobre isso, eu acho que é interessante a gente mostrar justamente um VT que mostra essa situação que o André acabou de falar, que ele assistiu do amigo dele. Vamos assistir juntos. Posso continuar? A agressão não é só dentro do estádio. Exatamente. Tanto, só para concluir, porque essa imagem... Não, peraí. É que antes de sair a imagem... Não, exatamente. Só que antes de sair a imagem, estavam especulando que ele tinha tentado tomar a arma do policial. Ou seja, se não houvesse a imagem, ele estaria morto e marginalizado até por vocês. Deixa eu só colocar uma coisa a respeito disso. Se a torcida organizada fizesse isso. Exatamente. Então, em primeiro lugar... Vamos pegar um exemplo aqui na plateia. Quem já viu a torcida organizada envolvida com algum ato violento? Levante a mão, não, quem desculpa, já viu? Aí eu acho que daí você... Não, sabe por quê? Porque praticamente todo mundo já viu. Agora, alguém já conhece um projeto social nosso? Conhece o bem que a gente faz? Tá, mas é porque isso não é evidenciado como as brigas, por exemplo. Eu queria só fazer uma colocação da violência que aconteceu. Quando tem esses jogos de grande rivalidade, normalmente fora de centros... Tipo, geralmente são em decisões de campeonato. Ou um jogo decisivo, como você disse, mas fora de uma região que a polícia está acostumada a lidar com a torcida. Você foi para Brasília. Brasília não está acostumado com esse confronto de grandes torcidas. A polícia militar de lá não tem treinamento, talvez, específico para lidar com esse tipo de evento. Jamais o policial podia estar abordando aquele torcedor com uma arma de fogo carregada. Jamais ele poderia, provavelmente era uma pistola, bater com aquela arma na nuca do torcedor. Claro que ia disparar. Então, nós somos veementemente contra qualquer tipo de violência. Não justifica... Mas é que, na verdade, Suzy, o torcedor, ele já é visto como marginal, exatamente. Né? Só que eu queria, assim, que o André, o Paulo, enfim, falasse por que vocês são favoráveis. Aonde vocês veem um benefício em ter uma torcida organizada? Aonde existe um ganho para a sociedade? Pode falar à vontade. Bom, eu acho que torcida organizada é sinônimo de festa. Isso aí é claro. Hoje quem faz as festas na arquibancada, quem tira dinheiro do bolso, quem se organiza, passa a semana inteira fazendo festa, são as torcidas organizadas. Essa é a verdade. E problema de violência não é um problema específico de torcida organizada. Violência acontece hoje, infelizmente, na sociedade inteira. Nós vamos é o dia a dia, não vive bem torcida, lógico, ninguém aceita violência. Muito pelo contrário, que hoje, se tem alguma parte que é totalmente, que quer solucionar isso, são as torcidas organizadas. Porque... as torcidas, elas melhoraram muito em relação ao que eram na década de 90. Isso é correto dizer. Mas quando nós começamos a trabalhar nessa... É muito importante fazer esse rápido historiamento sobre como foi toda a questão da torcida. Em 92, fevereiro de 92, num jogo de juniores, São Paulo e Corinthians, jogaram uma bomba de fabricação caseira, que é feita com pólvora, bola de gude num saco plástico, da torcida Tricolor Independente, foi até acusado o gordo do ABC, acabou sendo inocentado, na torcida do Corinthians. Explodiu em cima de uma criança de 12 anos, o Rodrigo De Gasperi. Em 94, o torcedor Sérgio Vicentini... A criança morreu? Morreu. Sérgio Vicentini foi espancado no estádio Brinco de Ouro da Princesa até a morte. Em 95, outro jogo de juniores, 20 de agosto. Invadiram o campo, tinha resto de construção. É esse que nós temos o VT? É esse que nós temos o VT? Deputado, só pra gente ilustrar, temos um VT a respeito dessa situação, dessa agressão. Vamos assistir. Exatamente, aí nós vamos...
Acabamos de assistir justamente, Então, né? Foi uma acho que final assim, ó, acho de que primeiro, juniores primeiro, da Taça a São gente, Paulo. Não, sim, isso são cenas lamentáveis, cenas que... só que é o seguinte... Vocês não se sentem envergonhados? Não, você sabe por quê? Porque as torcidas organizadas hoje... E eles não estavam lá, mas eu tinha 10 anos, 11 anos de idade quando isso aconteceu. Só que é o seguinte, nós, torcidas organizadas de hoje, a gente não pode pagar por um erro que aconteceu lá atrás. A gente tem que aprender para não acontecer outra vez. Mas acontece... Só que, doutor, como que a coisa... gente ainda tá pagando por esse preço que aconteceu em 95? Deixar bem claro. A ideologia das torcidas mudou muito. Deixar bem claro. Mas se a gente for pensar, a gente vai ter que pedir desculpa para Adão e Eva, enfim, mas não tem combinação. Deixar bem claro que não é essa a questão. Que o Paulo, Lúcio e eu não estamos aqui para defender assim que ninguém de torcida erra ou não vai errar. A gente já vê casos e provavelmente vai ver de novo. De uma passagem. O que a gente quer é que individualize, que a entidade não pague por erro de pessoa. Por exemplo, a gente vai fechar, vamos acabar com o Carnaval do Salvador por causa da briga lá? Vamos acabar com as faculdades por causa dos trotes violentos? Mas acontece o seguinte, uma coisa, mas só que tem um porém. Quando foi feita a investigação... Né? Não, mas hoje eles estão querendo colocar a responsabilidade na entidade. Se ele comete um ato, eles querem fechar a entidade. Por quê? A gente vai fechar o batalhão da Polícia Militar de Brasília porque matou o César? Depende. Olha, só pra gente esclarecer uma coisa, vamos assistir só mais um VT que mostra que realmente quando a massa ela fica revoltada diante de uma situação, como foi o caso do VT que a gente vai observar, do Curitiba, que estava sendo rebaixado, ninguém contém a massa. Ninguém contém. Vamos assistir. Nós vamos saber depois dos comerciais o que você pensa a respeito disso. Você está ficando a favor ou contra a questão da torcida organizada? Você tem medo de ir nos estádios? A gente vai ouvir aqui do nosso querido deputado Fernando Capês a opinião dele. Ele vai ao estádio? É isso que nós vamos saber. Festa, sem dúvida nenhuma. E aguarde, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já com mais essa situação importante sobre as torcidas organizadas. Você dirige